O ano era 1900, quando, em uma ilha distante, localizada próximo à Escócia, foi palco de um grande mistério. Um grupo de faroleiros que deveriam ajudar o navio, que havia acabado de chegar à isolada ilha, onde estava o farol que eles cuidavam, simplesmente haviam desaparecidos. Um grande mistério que perduram por mais de 121 anos, até os dias atuais. James Dugan, de 43 anos, originário de Arbroath, trabalhava com o farol já há 2 décadas. Ele era casado e tinha 4 filhas. Donald MacArthur, de 40 anos, que era um guardião ocasional, já que o outro estava de licença médica. O que se sabe sobre ele é que era casado e morava em Brasclett, que ele já havia sido um soldado. Thomas Marshall, de 28 anos, era solteiro e era o segundo guarda-redes assistente. Estes foram os primeiros faroleiros do ponto de Alienmore. Para quem não sabe, faroleiros são pessoas que são responsáveis de cuidarem de um farol, especificamente relacionado à luz e às lentes nos dias em que as lâmpadas de óleo e os mecanismos de relógios eram usados. Em grande parte dos países, o treinamento para a profissão é feito sob a jurisdição da Marinha ou da Guarda Costeira. A maior parte dos faróis se encontram em áreas remotas, isoladas ou inacessíveis, tanto em ilhas ou em litorais. Geralmente, os faroleiros ficam meses isolados nesses lugares, sem poderem ver amigos e parentes. Mas, com o adereço da tecnologia, atualmente é possível entrar em contato com essas pessoas, o que era o caso do farol da Ilha Flannan. Mas, primeiramente, precisamos comentar sobre essa ilha. As Ilhas Flannan, que também pode ser chamada de Sete Caçadores, é um conjunto de pequenas ilhas nas Hébridas exteriores da Escócia, que se localiza a 32 km a oeste da ilha de Lewis. Essa ilha é dividida em 3 partes. A principal, que fica no norte, que engloba as outras principais, que são Alienmore, a Ilha Grande, que tem cerca de 175 mil metros quadrados, Eilean-Tai, a Ilha da Casa, e ao sul se encontram Sorai e Sgatomen. Ailean Agrobha, Roerean e Bronnachey também se encontram na ilha. Também há 2 locais de desembarque na ilha que são utilizados para embarque de iates que visitam a ilha, por mais que isso possa ser perigoso pelo fato das fortes ondas irregulares. No total, a ilha tem 500 mil metros quadrados, com o ponto mais alto da ilha, que tem 88 metros acima do nível do mar, fica em Alienmore, onde também se localiza o farol. Quanto a esse, foi projetado e começou a ser construído entre os anos de 1895 e 1899, tendo 23 metros de altura e que, para sua construção, custou cerca de 1.899 libras esterlinas. Atualmente, serão cerca de R$13.600. O lugar também tinha locais de pouso, escadas e trilhos de trem. Essas coisas eram necessárias para facilitar o transporte dos faroleiros, além de levarem coisas para o farol, como alimento e suprimentos e coisas para reporem a luz, por exemplo. O farol foi aceso pela primeira vez no dia 7 de dezembro de 1899. Com essas informações, podemos começar o caso. No dia 26 de dezembro de 1900, um pequeno navio chamado Hesperus, comandado pelo capitão James Harvey, que havia saído da Filadélfia, que estava indo em direção às Ilhas Flannan, com o objetivo de entregarem suprimentos aos faroleiros. Porém, antes mesmo de chegarem na ilha, já se notaram alguns fatos incomuns. No dia em que eles saíram em direção às ilhas, começou uma tempestade, o que dificultou a ida do navio até seu destino. O que seria comum nessas ocasiões é de que a luz do farol fosse ligada para ajudar na localização do lugar. Porém, isso não aconteceu. Por diversos dias, eles tentaram se aproximar das ilhas, porém não conseguiram. Foi somente um dia após o Natal que eles conseguiram chegar até lá, o dia em que o mar ficou bem mais calmo. Quando chegaram na ilha, o capitão soprou o apito do navio e disparou um sinalizador, porém nada também aconteceu. Então, o capitão mandou Joseph Moore, que em algumas matérias dizem que ele era outro guardião dos faróis, e em outra encontrei que diz que ele era um substituto. E ele foi comandado de ir investigar a ilha, onde ele remou até próximos às pedras íngremes e teve de subir 60 metros de penhasco sozinho. Enquanto isso, o navio chegava até a plataforma de desembarque, onde eles estranharam, já que não havia ninguém os esperando. Quando Joseph chegou até o farol, ele notou que o portão de entrada, assim como a porta principal e dos quartos do farol, estavam todos trancados. Além disso, ele também relata que quando ele encontrou uma lareira, parecia que ela havia sido apagada há alguns dias. Nos quartos,
As camas estavam todas vazias e desfeitas. Havia um canário no andar de cima do farol que estava morrendo de fome em seu poleiro. Os relógios estavam todos parados, aproximadamente às 2 horas, e havia uma grande refeição que não havia nem sequer sido tocada. Além disso, não havia nenhum sinal de James Ducat, Donald MacArthur e Thomas Marshall, os guardiões do farol. Joseph correu em direção ao cais onde estava o navio e contou ao capitão que não havia ninguém lá. O capitão Harvey mandou Joseph retornar ao farol juntamente com 3 outros marinheiros para procurarem pelos faroleiros. Enquanto isso, o capitão foi até Brasclet, em Lewis, para mandar um telegrama ao continente, que foi mandado para a sede do Northern Lighthouse Board em Edimburgo, dizendo que um terrível acidente havia acontecido e que os 3 guardiões haviam desaparecido, sem nenhum sinal de vida deles. Na busca de Joseph e os marinheiros, eles notaram mais coisas que Joseph não tinha percebido da primeira vez, como havia um cabideiro que havia somente um casaco de pele ao invés de 3. As lâmpadas do farol haviam sido limpas e recarregadas, um conjunto de oleados que davam a entender que um dos tratores havia saído sem os faroleiros. Quanto aos próprios tratores, não havia nenhum deles dentro do próprio farol e em nenhum lugar da ilha. No pouso leste, tudo estava intacto, mas já no pouso oeste, havia vestígios de danos causados por tempestades mais recentes. Uma caixa de 33 metros acima do nível do mar havia sido encontrada. Ela estava destruída e o conteúdo dela estava espalhado ao redor. Grades de ferro tinham sido dobradas, a ferrovia de ferro que tinha próximo de onde eles estavam tinha sido arrancada do concreto e uma rocha, que pesava mais de 1 tonelada, estava em uma posição diferente. No topo daquele penhasco, cerca de 60 metros acima do nível do mar, 10 metros de grama haviam sido arrancados daquela borda. Joseph decidiu ficar para cuidar da luz do farol, e, àquela altura, eles já estavam sozinhos na ilha. O superintendente da Northern Lighthouse Board, Robert Muirhead, recebeu o telegrama e foi até a ilha para investigar a situação. Ele chegou lá em 29 de abril de 1900, onde se iniciou uma investigação oficial do caso. Quando ele chegou em Eilean-Mor, Robert disse que Joseph estava num estado de nervosismo. Foi ele também quem havia recrutado os 3 para trabalharem no farol, já que os conhecia anteriormente. A última vez que os tinha visto foi em 7 de dezembro daquele ano, quando foi até a ilha para fazer uma verificação de rotina dos funcionários. A investigação feita por ele não revelou nada mais do que Joseph já não havia visto, mas havia uma coisa que ele não havia olhado: os registros do farol, que estavam com as datas de entrada muito estranhas. No dia 12 de dezembro, Thomas Marshall relatou que haviam ventos muito fortes que ele nunca havia visto antes. Também havia a nota de que James Ducat estava, entre aspas, muito quieto e Donald estava chorando. O que era estranho, já que ele era um marinheiro experiente e era conhecido como um escocês lutador duro. Então, por que ele estaria chorando? Nas anotações do dia 13, é dito que a tempestade estava muito forte e que os 3 estavam orando, o que deixou a dúvida do porquê e do que eles tinham tanto medo, mesmo que o lugar mais seguro da ilha fosse o farol. Outra coisa estranha é que não houveram relatos de tempestades estarem acontecendo entre os dias 12 e 14 de dezembro. O clima estava calmo e as tempestades que chegariam até a ilha só começariam no dia 17. O último registro é do dia 15 de dezembro e dizia: tempestade encerrada, mar calmo, Deus está acima de tudo. Após ler isso, Robert investigou mais o casaco de pele oleosa que havia sido deixado no saguão de entrada, o que deixou a dúvida do porquê um deles saiu sem seu casaco no meio do frio. Além dessa, a do porquê os 3 funcionários teriam deixado seu posto de trabalho simultaneamente, mesmo que as regras e o regulamento não permitiam isso. Outra coisa que ele também notou foi nas plataformas de pouso. Em uma delas, haviam cordas espalhadas pelas rochas, cordas essas que mantinham uma grande caixa acima de uma plataforma em um guindaste, mas a caixa também não estava lá. A possível explicação de Robert, essa que supunha que eles teriam caído do penhasco para tentar salvar essa caixa, não convenceu a Northern Lighthouse Board, já que o corpo dos faroleiros nunca foram encontrados. E o que pegou os 3 surpresa naquele momento para que os 3 tivessem desaparecido? Dentre algumas teorias sobre o desaparecimento dos faroleiros de Eilean-Mor, há a hipótese de que foi Donald MacArthur que havia feito algo com seus colegas.
Ele era conhecido por não gostar daquele posto. Além disso, diziam que ele era bem agressivo. A hipótese era de que Donald havia atropelado Thomas e James com os tratores da ilha. Porém, não havia provas que sustentassem aquela hipótese. Também havia a teoria de que haviam sido espiões estrangeiros ou piratas que haviam feito algo com os 3 homens. Mas também não tinham provas disso. A hipótese de que haviam sido serpentes marinhas ou uma ave gigante que havia pego os 3 e os levado embora era implausível. Houve a especulação de que eles teriam chamado o navio para que eles fossem embora para recomeçassem uma nova vida, mas isso não condizia com as coisas que foram encontradas no farol. Robert Mulhern acredita que eles, no dia 15 de novembro de 1900, quando estavam carregando aquela caixa para prenderem alguma coisa, acabaram caindo e, infelizmente, faleceram devido a um grande corpo d'água que acabou subindo alto demais do que o esperado e indo em direção aos homens, que foram varridos pelas grandes forças das ondas. Outros faroleiros que vieram a trabalhar após o desaparecimento dos 3 homens relataram que podiam ouvir vozes gritando os nomes de Thomas Marshall, James Ducat e Donald MacArthur. E o que aconteceu com os faroleiros do farol das Ilhas Flannan no dia 15 de dezembro do ano de 1900, se eles foram sequestrados ou caíram do penhasco tentando salvar uma grande caixa, se mantém um mistério até hoje, mais de 120 anos após estes acontecimentos.